Bem-vindos ao Plantando Saúde, um lugar para cultivar novos conhecimentos e colher melhores hábitos. Eu sou Tânia e estou aqui hoje com a doutora Luciana, em que nós vamos falar sobre medicina do estilo de vida e entender por que um básico é um novo avançado. Tudo bem, doutora? Tânia, tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui, a gente conseguindo começar aqui o nosso podcast. Nosso primeiro episódio. Né, para eu poder, qual é a ideia, né, a gente trazer conhecimento para as pessoas e tirar dúvidas que possam surgir. Muito bom. Doutora, então para que a gente comece no nosso assunto, é muito comum a gente ver pessoas apagando incêndio em relação à própria saúde. Em que sentido? No sentido de medicação para dormir, medicação para controle do estresse, medicação para ansiedade, suplementação para uma melhor performance, vitamina para ter energia. E embora isso seja muito comum, você considera isso uma coisa normal? Não é normal, né? O que eu vejo é que hoje as pessoas buscam muito um milagre. Elas querem o tratamento milagroso, porque as pessoas estão imediatistas, né? Em várias áreas, né? E isso não é diferente na saúde. Mas a saúde é uma coisa a ser construída. Então a gente constrói, a gente junta dinheiro ali aos pouquinhos, vai fazendo uma poupança para ter um dinheirinho para o futuro ou em alguma eventualidade. A gente estuda, né, para fazer um curso, uma faculdade. É um trabalho, uma coisa construída e que leva tempo. E a saúde da mesma forma. Eu gosto de dar o exemplo de uma criança quando aprende a ler. Sim. Ela não começou a ler hoje, vou te ensinar a ler, amanhã ela tá lendo. Não é assim, sim, né? É uma coisa a ser construída e ela vai começar a ler, ela vai errar. E aí, aos poucos, ela vai adaptar. Então, a saúde também é assim, não tem milagre. E dentro da sua trajetória médica, como que você chegou até a medicina do estilo de vida? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Bom, eu sou nefrologista, né? E eu tenho mais de 20 anos de formada. Então, na minha época de faculdade, não se falava sobre qualidade do sono, sobre alimentação, né? A alimentação ficava só para nutricionista, a gente não tinha esse conhecimento. E aí, eu tratava pacientes hipertensos, diabéticos, né? Muito comumente. E os pacientes vinham, e mesmo os pacientes que queriam aderir bastante ao tratamento, quando eles retornavam, eles falavam, doutora, eu tomei os remédios, eu fiz os exames, estão aqui os exames, mas a senhora me mandou fazer atividade física, fazer dieta e eu não fiz. Isso era muito comum. E o paciente voltava, tá bom, né? Paciente, às vezes, que eu preciso de um acompanhamento constante, volta daqui 3, 4 meses, ele voltava, e era comum ouvir. Pacientes, assim, que no retorno falavam, ai, que vergonha. Fiz isso, mas não fiz a dieta, não fui na nutricionista, não fiz atividade física. E isso deve ser frustrante, né? Tanto para o paciente, que às vezes não consegue seguir de fato o que o médico prescreve, quanto para o médico, que às vezes tem o retorno de um paciente que vê constantemente, mas percebe que o tratamento meio que está estagnado, por assim dizer. Sim, porque o paciente, o que eu via? O paciente não fazia, mas eu também não sabia ajudar tão bem esse paciente. Tá. Por quê? Eu falava o quê para ele, o que eu aprendi na faculdade, né? Então o diabético, não pode comer doce, tem outras coisas, né? Os carboidratos que a gente já sabia, tudo, aí mandava para nutricionista. O hipertenso come menos sal. Então não é que a gente não tinha conhecimento nenhum, mas eu não tinha conhecimento do como fazer, e o paciente não sabia, às vezes, por onde começar. Sim. E aí, era frustrante para mim também, né? Falei, não tô conseguindo fazer esse paciente fazer a dieta, por exemplo. O que eu faço? E aí eu descobri a medicina do estilo de vida, que não existia no Brasil. Isso foi em torno de 2017, né? No Brasil não é uma especialidade até hoje, mas hoje em dia existem pós-graduações aqui. Existia em vários países do mundo já, nos Estados Unidos faz acho que uns 25 anos ou mais, que é uma especialidade médica. E aí eu acabei, né, por conta do idioma, como eu falo inglês, para mim era mais fácil, eu acabei fazendo um curso de Harvard, né, e depois fiz um do American College of Lifestyle Medicine, que chama lá, né, e esse curso é um curso longo, né, é um curso bem detalhado. E, inclusive, depois eu fiz uma prova, como não é especialidade no Brasil, eu fiz uma prova para ter uma certificação internacional em medicina do estilo de vida.
E isso me trouxe muito ensinamento sobre manejo de estresse, sobre qualidade do sono, sobre coisas que eu nunca ouvi falar na faculdade. E sobre comportamento. Então, para eu poder ajudar o paciente nessa mudança de comportamento, né? Não é só tomar o remédio. Agora, quando a gente pensa numa coisa tão recente, uma coisa tão nova e que tem tão pouca informação, por assim dizer, no Brasil, talvez a gente pense nas questões das confusões que devem acontecer, porque algumas pessoas acabam pensando, quando ouvem o termo medicina do estilo de vida, relacionando com uma coisa mais alternativa, por assim dizer, essas confusões acontecem no seu dia a dia? Acontecem. E não só os pacientes, como os próprios médicos, né? Por ser uma coisa mais recente. Eu lembro que quando eu fui fazer o curso, eu conversava com colegas no hospital e eu falava, se você fazer um curso de lifestyle medicine, né? A gente nem falava medicina do estilo de vida. E aí eles falavam, o que é isso? Era muito comum, nunca ouvi falar, né? E eu acho que o nome não ajuda, né? Eu acho que medicina do estilo de vida soa talvez como uma coisa mais alternativa mesmo. Tá. Mas não é. É medicina baseada em evidência, né? Então isso significa que tem artigos científicos bem embasados para a gente trabalhar na medicina do estilo de vida. O que é mais frequente hoje em dia é as pessoas confundirem com medicina integrativa. Tá. Então as pessoas já ouviram falar que eu sou médica do estilo de vida, elas falam, você que é integrativa? Aí eu falo, não sou integrativa, né? Tá, então se a gente for pegar, por exemplo, essa confusão que é mais comum relacionada à medicina integrativa, quais seriam, por exemplo, os pontos em comum entre a medicina do estilo de vida e a medicina integrativa, por exemplo? Eu acho que o que tem em comum é que ambas querem ver o paciente como um todo. Certo. Tem essa visão, né, global do paciente, não da doença exclusivamente, mas da pessoa. Do ser humano. Do ser humano, eu acho que é isso. Mas a diferença é isso, que como eu comentei, a medicina do estilo de vida, ela é totalmente científica, baseada em evidência. Tá. E a medicina integrativa, ela abre para terapias alternativas. Tá. O que a gente não faz. Mas assim, os próprios médicos às vezes se confundem, então é normal os pacientes confundirem. O médico fala assim, tem médico que se autodenomina integrativo e nem é. Ele só quer dizer ginecologista integrativo, ele quer dizer às vezes que ele vê o paciente como um todo. Sim. Mas, então confunde, né? Se o médico não está se autodenominando corretamente, né? É difícil realmente para o paciente. Mas eu acho que é importante a gente falar isso para o paciente saber o que esperar. Eu já tive paciente que veio na consulta comigo esperando que eu fosse encher ele de suplementos, de vitaminas, e não é isso, né? Não é isso que a gente faz. A tendência é mudança de hábito. E quando a gente pega, por exemplo, para a gente ter um comparativo daquilo que já existe, para a gente ter pelo menos uma referência, na sua opinião, a medicina do estilo de vida, ela se parece mais com o quê? Para a gente imaginar e perceber na prática. Ela se parece mais com aquele médico de antigamente, o clínico da família, né? Aquele médico que vê a pessoa como um todo, que é um clínico geral e que trata ali a base, né? A comida, o sono. Claro que não existia muito recurso. Então, era isso que eles faziam também, né? Era onde dava, vai aumentar o ferro, a pessoa tá com o ferro baixo, tentava aumentar na alimentação, né? A gente tem, lógico, muito mais recursos farmacológicos, inclusive, de suplementos, mas que devem ser aplicados na hora necessária. A gente não tem que excluir esse conhecimento antigo, essa coisa que a gente já sabia. E claro, não é só conhecimento antigo, né? Muito conhecimento novo em relação até à dieta, que é o que a gente estava falando, né? Quando a gente pega, por exemplo, quando eu penso, né, Tânia, quando eu penso um médico de família, um médico antigo, é aquele médico que tem uma conversa mais profunda, né? Mais ou menos isso. Pelo fato dele já conhecer, ele já saber do seu histórico, ele já saber dos seus hábitos, ele já saber das suas tendências, por assim dizer, porque ele te conhece, ele conhece a sua família. Então eu acredito que também, vê se faz sentido, um médico da medicina do estilo de vida, ele se aprofunda um pouco mais em questões que outros médicos passam superficialmente, é mais ou menos isso? É isso, né? Quantas vezes você vai no médico e ele pergunta como tá seu sono, por exemplo? Nenhum médico, eu nunca recebi essa pergunta. Acho que eu preciso me consultar com a doutora Lu. Porque é isso, né? A gente acaba abordando muitas coisas, né? Então, para você entender melhor, né? A medicina do estilo de vida é baseada em 6 pilares, tá? Nutrição,
atividade física, cessação de vícios, manejo do estresse, relacionamentos saudáveis e qualidade do sono, que eu acabei de falar. Sim. Né? E qual que é o objetivo disso, né? Por que, assim, esses pilares? Porque a gente está vivendo mais, né? Com tratamentos, com as pessoas morriam muito de infecção, por exemplo. Sim. Com o advento de antibióticos, de tudo, as pessoas não morrem mais disso. Sim. E qual que é a primeira causa de morte hoje em dia? Que antigamente era infecção. Hoje em dia é morte cardiovascular. Por quê? Por causa de maus hábitos de saúde. Sim. Então a gente quer buscar longevidade, né? Se fala muito de longevidade agora, mas com qualidade. Não adianta chegar aos 100 anos e passar os últimos 30 anos da vida mal. Sim, né? Ou com ou acamado, com alguma limitação física. Então, óbvio que a gente não tem o controle de tudo. Sim. Mas é o que a gente consegue plantar e realmente tem ótimos resultados. Agora, quando a gente pensa nesses pilares da medicina do estilo de vida, tem algumas coisas que realmente me chamam a atenção. Quando a gente fala em manejo do estresse, quando a gente fala em relacionamentos sociais saudáveis, que são aspectos fundamentais da medicina do estilo de vida. Isso não é tão comum normalmente ser trazido no consultório, né? E aí já me leva a uma percepção. A medicina do estilo de vida, ela leva em consideração que as nossas emoções, elas impactam diretamente na nossa saúde física? Sim. E elas impactam, né? Tanto que hoje em dia, o quanto que não se fala de estresse, de ansiedade, de depressão, né? Inclusive em relação ao trabalho, né? Que a gente conversou sobre o burnout. Sim. Então, impacta, né? Não tem como. Quando você tá mais estressado, às vezes o seu dia não flui bem, né? Muitas coisas impactam. Você pode esquecer de tomar seu remédio, por exemplo. Sim. Impacta em tudo, né? Mas isso é muito interessante, porque embora seja, vamos supor, é claro para as pessoas que os relacionamentos saudáveis, eles impactam no nosso estresse. Mas o que não é habitual, por assim dizer, é um médico conversar com você sobre isso. Sim. Né? Então... Eu vou depois deixar no meu Instagram uns estudos legais que tem, grandes, interessantes sobre isso, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura um pouco mais acolhedora, na América Latina de forma geral, mas na Europa, nos Estados Unidos, em outros locais que têm culturas diferentes, é muito comum os idosos hoje em dia, como a população está envelhecendo, estarem muito isolados. Então, e eles ficam doentes realmente por isso. E na verdade a gente até percebe o quanto a própria pandemia foi prejudicial por conta desse isolamento social. A gente teve isso Sim. com aquelas mais vulneráveis, os próprios idosos, o quanto que eles foram prejudicados por esse isolamento social que era necessário no período de pandemia, o quanto isso teve impacto na saúde deles, né? Muito, e eu vou te falar que eu tenho pacientes idosos que até hoje não se recuperaram. Sim. Porque o idoso, né, quando ele tem aquela perda, para ele retomar de novo, não é igual. Sim. Então eu tenho pacientes que realmente ficaram muito impactados. Agora, em relação a essa parte de longevidade, qualidade de vida, você teria alguma dica, doutora, do que a gente pode buscar de documentário, filme ou alguma coisa que possa, caso a pessoa se interesse por esse assunto e queira se aprofundar nisso, o que a pessoa pode recorrer? Tem um documentário da Netflix que eu gosto muito, que chama Como Viver Até os 100, Os Segredos das Zonas Azuis. Legal. Né? Em português esse é o nome. E aí, é claramente ali medicina do estilo de vida, né? Então, do que se trata? Depois que fizeram um documentário, mas a gente já lia antes, né, esses estudos. Então, começaram a observar onde existem pessoas mais centenárias, né? Maior número de pessoas que passam dos 100 anos. E tem uma ilha no Japão, tem um lugar ali na Itália, tem outro lugar ali nos Estados Unidos. Então, assim, são lugares isolados um do outro, distantes um do outro, com populações com genéticas diferentes, culturas diferentes. E aí começaram a estudar, né? Por que, gente, que pessoas tão diferentes, de lugares tão distantes, o que eles têm em comum, né? Foi essa que foi a busca. E são pessoas que vivem, de forma geral, de maneira mais simples. Então, eles se movimentam naturalmente, que a gente fala, né, que é a história da atividade física.
São pessoas que são zero sedentárias, porque eles plantam, eles cuidam da casa, eles caminham, eles andam de bicicleta, né? Naturalmente, a vida deles é assim. Certo. Eles têm relacionamentos saudáveis, porque eles vivem em comunidade, todo mundo é amigo do vizinho, né? Alguém vai lá e ajuda, eles são sempre presentes ali numa comunidade, são comunidades pequenas, sempre um presente na vida do outro. Eles se alimentam bem, porque eles estão plantando o que eles comem, então eles têm poucos industrializados. Então, com isso, né, quando começa a anoitecer, eles logo vão dormir. Então, são pessoas que dormem bem. Então, a gente vê, e tem um momento de relaxamento, né, e só de estar lá com os amigos, de ter suporte, de ter apoio, né, isso já diminui o estresse também. Não tem esse estresse das grandes cidades, trânsito, né, aquelas coisas. Agora, quando a gente pega essa realidade e a nossa realidade hoje, a gente percebe uma grande diferença. Sim. E aí, justamente, a gente pode, então, parar para perceber que a medicina do estilo de vida, ela é baseada nas mudanças de hábito? Sim, é exatamente isso. A medicina do estilo de vida é mudança de hábito. Melhora de hábitos, busca de hábitos saudáveis. E aí, quando a gente fala de hábito, a gente sabe que nem sempre é fácil implementar um novo hábito bom ou largar um hábito que seja nocivo. E quando a gente fala sobre a medicina do estilo de vida, você tem um programa, né, doutora? Programa Saúde Plena, que faz esse trabalho individualizado com aquele paciente para entender melhor as necessidades. Fala um pouquinho do programa para nós, por favor. Então, o programa a gente montou, né, um programa multidisciplinar com a intenção dessa melhora de hábito, de ajudar mais os pacientes, para não ficar uma consulta solta, né, e ter aquela recorrência. Então, são 12 consultas quinzenais, tem psicóloga, nutricionista, análise de perfil comportamental. Então, ele é um programa rico e a gente se surpreendeu com o resultado. Ele é muito melhor do que o esperado. Claro que isso depende muito da aderência do paciente. Sim. Mas, de forma geral, os pacientes aderem bem e a gente tem ótimos resultados. Assim, primeiro, claro, eu sou clínica, né? Então, eu não tenho como fugir ali daquela parte médica mesmo. Então, a gente faz um check-up e faz uma avaliação nutricional, a avaliação psicológica, essa análise de perfil comportamental. E por que eu acho que dá muito certo também? Porque a gente discute com o paciente, depois de toda essa avaliação inicial, qual é o hábito a ser mudado, como a gente vai mudar. E é um trabalho conjunto da equipe com o paciente. Isso é muito legal e dá excelentes resultados, né? Sim. Mas agora, se a gente for parar para pensar, pessoas que não têm acesso a essa equipe multiprofissional, que não conseguem um acompanhamento tão personalizado, tão individualizado, mas que percebem que não estão tendo hoje essa qualidade de vida. Pessoas que percebem que precisam realizar mudanças na própria vida e se sentem, às vezes, sem saber por onde começar. Qual seria a dica principal que a gente poderia trazer para essas pessoas? Então, eu acho que a principal dica é a pessoa tentar se perceber, entender o que é o mais importante para ela mudar. Porque como é muito difícil mudar um hábito, não dá para mudar tudo de uma vez. As pessoas cometem, às vezes, esse erro. Eu vou começar a fazer atividade física, vou comer melhor, vou dormir melhor, tudo ao mesmo tempo. Não dá. E aí a pessoa não consegue e se frustra. Sim. Porque realmente é muito difícil. Então, minha dica é, escolha um hábito, vê o que é mais importante para você e o que você é capaz. Porque às vezes o que você julga mais importante, naquele momento você não é capaz. Escolha uma coisa e meta pequena, a meta pode ser bem pequena, né? Então, a meta pode ser, vou para academia todo dia, já paguei a academia, vou todo dia, é muito comum isso. E a pessoa não vai conseguir, ela vai começar a arrumar desculpa, um dia ela tá cansada, outro dia ela já tem outro compromisso, outro dia choveu, enfim. E acaba não dando certo. Então é melhor ela falar, que dia realmente eu consigo? Eu vou terça e quinta, né, às 6 horas da manhã, porque esse horário não vai ter acontecido nada ainda, eu vou conseguir, é perto da minha casa, é no meu prédio, enfim. O que pode acontecer de errado? Esse planejamento é importante. Pode ser que esse dia eu tenha uma reunião do trabalho mais cedo, tenha que ir mais cedo.
Então a pessoa já tem que se antecipar e falar, bom, quando eu não for na terça, eu vou no sábado, por exemplo. Tá. Então esse planejamento ajuda muito. Até planejar os imprevistos. Isso. E pequena, meta pequena. Ou então, por exemplo, poderia ser uma coisa alternativa, né? Já que eu não consegui ir à academia hoje, eu vou subir até o meu andar de escada no prédio. Não tô falando que uma coisa substitui a outra. Lógico Sim. que o ideal é a gente cumprir com o nosso planejamento e com o Sim, a meta cronograma pode ser bem completo. pequena. Sabe que uma vez eu fiz uma palestra para uma empresa explicando, né, os benefícios, e eles fizeram uma competição na empresa, justamente sobre isso que você falou, de subir lances de escada. Sim. E aí vamos ver quem consegue mais durante um mês. E isso incentivou, e teve gente que nunca mais voltou a ir de elevador, era acho que 2, 3 andares, passaram a subir de escada, né? Então, meta pequena, isso incentiva a pessoa a ir e depois, conseguiu a meta, aumenta, não para ali. Consegui, aumento, vou escolher outro hábito para melhorar, e vai, um pouquinho por vez, eu acho que essa é a dica principal. Mas assim, na sua opinião e até na sua prática clínica, você percebe que aqueles pacientes que às vezes não conseguem fazer grandes mudanças, eles negligenciam essas pequenas mudanças e aí acabam não fazendo nada? Isso impede o progresso na mudança do hábito? Isso dificulta, né? Claro que assim, a primeira coisa é a pessoa querer. Não adianta equipe, não adianta querer e focar. E tem em mente que talvez dê errado em algum momento, mas você retoma. Isso é muito importante também. Você sempre, olha, falhei, tudo bem, não fui, eu tinha prometido que eu ia terça e quinta, não fui. Tudo bem, a semana que vem você vai, né? Então, isso faz parte do processo. E para ilustrar isso, você pode contar pra gente a respeito daquele resultado maravilhoso que a gente já teve do seu paciente, que depois entrou pro programa, e que fala justamente sobre isso, né? Sobre como, para que a gente tenha resultados, às vezes a gente precisa continuar, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja o ideal, mesmo que a gente tenha consciência de que eu preciso mudar um hábito, mas percebo que não consigo, então o que eu faço ao invés de não fazer nada? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, esse meu paciente, ele veio para mim como um paciente de nefro, com uma alteração renal, e ele fumava. Então, obviamente, não preciso nem explicar muito sobre isso. Chegou no médico e fuma, o médico vai querer que pare de fumar, né? É o primeiro conselho que a gente dá. E ele até tinha intenção de parar de fumar. Então, a gente, em paralelo, né, com o tratamento da doença renal dele, a gente estava trabalhando para ele parar de fumar. Ele era um paciente que já tinha tentado parar de fumar 2 ou 3 vezes. Ele fumava cigarro de palha, às vezes. E ele tinha tentado e não tinha conseguido. Parou por bem pouco tempo e voltou, tudo. E ele estava disposto. Então, avaliando o caso dele, eu prescrevi medicação, prescrevi adesivo de nicotina, porque é isso também que eu acho que a gente tem que falar, né, Tânia? A gente a medicina do estilo de vida, ela vem a somar, né? Mas eu não vou esquecer o que eu aprendi na clínica médica, eu não vou deixar de usar os recursos que eu tenho hoje em dia para quem precisa. Sim. Né? Então, nesse caso, a gente avalia ali quanto tempo ele é tabagista, quantos cigarros ele fuma por dia, quantas tentativas ele teve antes, para decidir qual é o caminho. Tem paciente que não precisa de nada disso, tem paciente que precisa só da nicotina, né? Nesse caso, tinha remédio, nicotina. Então, a medicina do estilo de vida, ela não é contra a medicação, por exemplo. Não é nesse sentido, não vamos usar medicação. Não. Só que é avaliado a necessidade real da intervenção medicamentosa. É isso. E, às vezes, a gente diminui medicação. Por quê? Pega um exemplo, um paciente obeso, que emagreceu bastante, a pressão dele melhora, eu jogo fora o remédio da pressão, né? Que maravilha. E às vezes as pessoas pensam que vão ficar a vida toda tomando aquele remédio e não necessariamente, Não necessariamente. Então, pode acontecer da gente suspender medicação, melhorando hábitos e usando esse caminho da medicina do estilo de vida. Mas enquanto o paciente estiver hipertenso, a gente vai dar a medicação também, né? Sim. Não tem como. Então, voltando ao meu paciente, eu fiz uma lista para ele, né? Uma prescrição médica. O remédio ele precisava começar primeiro, depois a nicotina. Esse adesivo de nicotina, a gente vai baixando a dose conforme as semanas, né? Para a pessoa não sentir de uma vez aquela queda.
E ele saiu da consulta, passou na farmácia, comprou tudo, foi pra casa, chegou em casa à noite, amanhã eu faço. Esse amanhã eu faço é tão Aí virou perigoso. segunda-feira. Aí segunda-feira eu faço. Aí o mês que vem. E ele não fez. Só que ele fez uma coisa inteligente. Ele pegou esse papel e colocou num ímã na porta da geladeira. Ele não colocou na gaveta, né? Ele não tirou não do rasgou. radar, não rasgou, não jogou fora. Ele deixou lá. E aí ele estava passando por um momento muito estressante, porque ele é um empresário que foi muito prejudicado com a pandemia e teve que demitir funcionários, estava muito estressado. Então, realmente, parar de fumar naquele momento era muito difícil para ele. Certo. Ele não conseguiu. Mas de frequentar o consultório e ver que a gente tinha esse programa de mudança de hábito lá, ele se interessou e falou, bom, eu não consigo parar de fumar agora, mas eu quero voltar a fazer atividade física. Ele é uma pessoa que já gostava de fazer atividade física, tinha uma preocupação porque tinha um histórico familiar de morte de vários homens da família dele precoce por doença cardiovascular. Então ele tinha essa preocupação. Falou, vou voltar a fazer atividade física e entrou para o programa. Fez todo esse processo aí das avaliações, tudo, fez o programa, voltou a fazer atividade física, engajou, foi ótimo. Quando ele engajou na atividade física, ele percebeu que o cigarro era muito ruim para ele. Porque Começou a ficar incompatível. Incompatível, o cara tava caminhando, de repente ele quer correr. Não aguenta, não tem fôlego, né? E aí ele lembrou do papel da geladeira. E aí ele falou, agora eu vou parar de fumar. Não falou comigo, seguiu aquele passo a passo e de repente me mandou uma mensagem, doutora, parei de fumar com a sua prescrição de 2 anos atrás. Nossa, então quer dizer, passaram 2 anos. se passaram 2 anos. Ele já estava num momento de menos estresse, ele já tinha conquistado o melhor hábito da atividade física. E aí foi. Depois disso ele aumentou a atividade física, né? Gradualmente ele foi aumentando. E muita coisa na saúde dele melhorou, porque, por exemplo, ele me fala que ele percebeu que quando ele sentava para beber com amigos, dava vontade de fumar. Sim. Então ele começou a beber menos. Olha que né? maravilha. Por quê? Quando eu bebo eu tenho vontade de fumar, eu não posso fumar, eu não vou beber, né? Já começou a beber menos. Começou a chegar em casa cansado, porque fez muita atividade física, tá cansado, deitava e dormia. Uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, junto com a endorfina da atividade física, diminuiu muito o estresse. Com tudo isso, alguém chama ele para sair. Antes ele estava cansado, estressado, ele falava, não vou sair hoje. Se afastou um pouco dos amigos. Na medida que a pessoa fica mais animada, ela, hoje eu tô a fim de ir, né? Eu vou lá. Ela não vai incentiva novos amigos também, às vezes, com os novos hábitos, né? Porque a atividade física leva a conhecer outras pessoas, leva a outros lugares que daí reforçam o bom hábito também. Sim, tenho muitos pacientes que fazem amigos ali do grupo de corrida, da academia, né? Acaba sendo comum isso. Então, apesar da gente, mesmo quando a gente vai trabalhar um hábito por vez, acaba impactando nas outras coisas, mesmo que não seja aquele seu foco, que não seja aquela sua mudança naquele momento. Tem um impacto geral na saúde. Agora eu queria pegar um gancho aqui, um gancho que você falou a respeito, por exemplo, da bebida. A bebida, o cigarro. Quando a gente fala em bebida, algumas pessoas têm a ideia de que o fato de beber faz com que ela durma melhor. Mas aí me chamou a atenção que você falou, como ele não fumava, não bebia, praticava atividade física, ele dormia melhor. E como que a bebida entra nesse percurso? Então, a bebida é realmente um sedativo. Então, as pessoas, né, que quando bebe muito, sabe, a pessoa apaga, né, capota. Mas a qualidade do sono de quem toma bebida alcoólica é ruim. Então, ela dormiu, mas ela dormiu mal. E isso é comprovado pelos estudos da medicina do estilo de vida, e aí a pessoa é comprovado, e a pessoa tá cansada no dia seguinte, né? Mesmo tendo conseguido dormir, ele conseguiu dormir, mas ele não teve qualidade boa do sono. Então essa anestesia, por assim dizer, da bebida, ela não proporciona ou ela dificulta a qualidade do sono. A pessoa dorme, realmente tem aquela sensação de apagar, mas é um sono que não traz qualidade. Não é restaurador.
Nossa, isso é muito interessante para a gente rever alguns conceitos, né? É. E quando a gente pensa, por exemplo, nessas mudanças de hábitos, focar então em um aspecto, numa mini meta, por exemplo, igual o exemplo que a gente deu para aquela pessoa que está lá na casa dela ouvindo falar sobre medicina do estilo de vida a primeira vez, e às vezes ela pensa, doutora, mas eu tenho tanta coisa para mudar, o que adianta eu focar numa mini meta? Por esse exemplo, a gente percebe que focando numa mini meta, isso vai reverberando para as outras áreas da vida. Isso, né? e dá para perceber, esse exemplo que eu contei do meu paciente, você vê, ele parou de fumar 2 anos depois. Então, esse imediatismo, às vezes, dificulta também, é o que a gente estava falando sobre a busca do milagre antes, Sim. né? É um caminho, é uma construção, não é uma coisa que é da noite pro dia. Sim, isso é muito legal e faz a gente rever, na verdade, né? Todo esse conjunto de continue. Não desista de você, né? Eu acho que é isso. E é gostoso a gente, às vezes, ouvir isso do médico, porque o médico, às vezes, ele também é um ser humano, ele se frustra. E aí o médico fala, não, mas você precisa parar de fumar. Não adianta, às vezes, ficar tendo aquela cobrança naquele sentido, porque não vai conseguir resolver aquela situação. Então, o que na verdade, é uma mudança também de olhar. Ao invés de eu parar para ficar preso no que eu não consigo fazer, eu olhar, tudo bem, isso eu não consigo fazer agora, mas o que eu consigo fazer? Mas agora, para terminar, doutora, eu quero saber, já que a doutora tem esse olhar humano, sensível, eu quero saber a respeito dos seus hábitos, doutora. Qual é o hábito que você está plantando na sua saúde hoje? Regando, procurando conquistar? Então, hoje, eu tenho aumentado a minha atividade física. Eu faço atividade física já faz um tempo, mas o ano passado eu tive vários problemas de saúde, principalmente uma asma aí que apareceu aí depois de velha. E aí foi muito difícil, porque eu ficava cansada de andar em casa, ficava cansada de não fazer nada, né? Então essa falta de ar me limitou muito, e foi difícil ajustar um tratamento, tudo. Então eu acabei ficando para trás, e eu acho que é até legal falar isso, porque a gente mostra realmente que o caminho não é linear, né? Vão ter percalços, a gente vai ter dificuldades, né? E aí o que é muito importante é retomar, é sempre isso, é um ciclo. É retoma, olha, andei para trás, não deu certo, agora eu vou retomar, então agora eu tô melhor. Eu precisava cuidar da asma naquele momento, né? E realmente eu não conseguia fazer, então agora eu tô melhor. Foi um exemplo de uma coisa bem limitante, nem sempre é, né, algo assim, mas eu queria trazer essa mensagem também, de retomar quando não deu certo, num primeiro momento. Sim, isso é muito legal. E devolver a pergunta, né? E você? Qual hábito que você está plantando atualmente? Olha, eu tinha parado a atividade física, doutora, preciso confessar, para a doutora Lu. E eu estou retomando a atividade física. Mas não tem como. Minha busca constante de inserir o hábito na minha vida é beber água. Uma coisa tão simples, já que a gente está falando do básico, que funciona, de retomar os aspectos, essa parte da água, ela é difícil. Eu preciso ficar sempre no meu radar e ainda estou na construção desse hábito. Ele não está implementado na minha vida. Mas eu vou até dar um golinho na minha água agora, gente. Sabe que isso é muito comum, né? Tem muitos aplicativos até que as pessoas usam, vende umas garrafas grandonas que a pessoa coloca lá água para ela lembrar o dia inteiro que ela tem que tomar, né? Então acho que não é só você que tem essa dificuldade. Sim, mas isso também traz essa autorresponsabilidade para o paciente, né? Sim. Porque por mais que existam aplicativos, por mais que existam lembretes, por mais que a gente possa manejar o nosso ambiente para facilitar a introdução de um novo hábito, se o aplicativo apitar, a pessoa desligar, como eu mesma já fiz, confesso, aperta lá o aplicativo, mas não dá o gole na água, não há recurso que possa substituir a atitude, o comprometimento de cada pessoa com a própria saúde, né, doutora? Mas olha, quero agradecer demais, doutora, por esse papo. Foi muito gostoso estar aqui. Eu que quero agradecer, porque a gente conseguiu, né, pôr em prática aqui o nosso primeiro episódio do podcast. Espero que a gente consiga trazer vários especialistas,
para conseguir tirar dúvida das pessoas e trazer conhecimento, né? É isso aí. E nós queremos agradecer a sua participação, você ter nos ouvido, você estar preocupado com a sua saúde. E queremos também te fazer um convite. Ficou com alguma dúvida? Pode mandar pra gente. Manda através do perfil do Instagram da doutora Luciana, coloca o seu comentário nesse vídeo para que a gente possa esclarecer para você as suas dificuldades, para que a gente possa ser o incentivo, a semente de plantar a sua saúde. E também compartilha com a gente. Qual que é a mudança que você precisa fazer? Qual o hábito que você quer implementar? Qual é aquele hábito que você quer deixar para lá, que não está mais fazendo sentido, mas que às vezes você não está conseguindo tirar da sua vida? Coloca nos comentários também, porque nós estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para ser essa semente e plantar a sua saúde através da nossa contribuição. Muito obrigado. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.